Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. 2 Reis 21. Nosso Deus e Pai Celestial, Tu és soberano e lhe convidamos para o Senhor nos acompanhar nessa noite e nos guiar dentro do ensino que nos foi otorgado e dado pelo Senhor. Se somos privilegiados, Senhor, se nós reconhecemos que Tu és bom e misericordioso. Por essa razão, Senhor, é com ação de graças que me apresento a Ti, junto a todos aqueles que estão comigo na mesma fé, e abrimos nosso coração para receber das Suas boas novas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, vamos lá. Hoje, nessa terça-feira, nós vamos aprender, como já lhe disse no início, acerca do rei Ezequias, um homem de Deus, um homem que agradava ao Senhor. Diz a palavra, versículo 20, 2 Reis 21. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Bom, amada igreja, algo importante sublinhar nessa noite, nesse versículo, é que Ezequias era, sim, um homem de Deus. E quando um homem de Deus falha, quando um homem de Deus erra, ele é também corrigido pelo Senhor. Mesmo sendo membro, mesmo sendo discípulo, você precisa entender que o Pai corrige líderes, vinhateiros, pastores, bispos e apóstolos. E a Bíblia deixa claro que Ezequias, ele fez aquilo que era bom aos olhos de Deus. Mas deixa eu lhe ensinar algo muito importante nessa noite. O Senhor corrigiu Ezequias de uma forma que muitos poderiam não entender. De uma forma que muitos poderiam questionar. Como Deus permitiu uma úlcera naquele homem que estava agradando a Deus? Eis a pergunta. Agora, qual foi a reclamação de Deus para Ezequias, usando Isaías, o profeta? E por que Deus não apareceu primeiramente para Ezequias para tratar o que precisava ser tratado? Querem uma resposta? Porque Deus usa profetas. O Senhor usou Isaías, filho de Amós, para corrigir Ezequias do seu erro que ele não conseguiu enxergar. Eis a questão. Ezequias não conseguiu enxergar o seu próprio erro. E qual foi o erro de Ezequias? A sua casa. A casa de Ezequias precisava ser colocada em ordem, no eixo. Não cabe dúvidas de que Ezequias estava transgredindo
contra o Senhor. A família de Ezequias estava desobedecendo o Senhor. Por acaso, há brigas em sua casa? Em seus lares? Há discussões entre os irmãos? Entre marido e mulheres? Existe dentro dos lares discussões, brigas, contendas, pelejas, palavras que ferem, palavras que causam feridas, atitudes insensatas, atitudes precipitadas. Enquanto o homem da casa ele vai orando, a esposa não ora. Enquanto a esposa ora, a esposa não ora. Enquanto os pais estão servindo a Deus, os filhos não querem servir a Deus. Quando os filhos, por exemplo, têm oportunidade de participar a OC Teen, a OC Youth, mas não querem nada com nada. A pergunta é, não seria Ezequias responsável em colocar as crianças a aprender a palavra de Deus? Colocar os adolescentes a buscar a palavra de Deus? O papel de um sacerdote é colocar em ordem a sua casa. Não seria um sacerdote de um lar a conduzir a sua esposa e seus filhos? Não seria um sacerdote responsável em trazer alimento para sua esposa e seus filhos? Aonde estão os Ezequias? Os homens têm assumido seu papel dentro da igreja? Os homens têm assumido seu papel dentro dessa congregação? Os homens têm sido sacerdotes? E as mulheres têm honrado seus esposos? Têm respeitado eles com palavras doces? Têm sido gentios? Entre irmãos da igreja, entre discípulos e pastores, há gentileza? Há respeito? Existe momento durante o culto que haja desrespeito? Você respeita o culto quando ele se apresenta diante de você? De que forma você se apresenta diante da presença de Deus? As suas mãos estão vazias? Onde estão as ofertas daqueles que amam ofertar no tabernáculo do Senhor? Poderiam Moisés, Josué e Caleb chegarem diante da presença de Deus com mãos vazias? Aonde está a reverência em assistir à palavra? E quando o profeta fala, assim diz o Senhor, aonde está a reverência? Quando vocês ouvem assim diz o Senhor, vocês inclinam sua cabeça? Existe um respeito? Ou talvez colocam a mão no peito? Estendem as mãos? O seu coração palpita? A pupila dos seus olhos dilata e se enche de lágrimas? Há um sorriso em seu rosto quando ouves, assim diz o Senhor? Ou já se acostumou? A pergunta que vos faço,
Existe ordem em sua casa? No momento do culto, você começa a comer e a beber e a andar e passear pela sua casa quando eu estou pregando? Existe uma decência verdadeira e reverência? Mesmo estando deitado, a atenção é para a palavra ou para outros afazeres? Você tem dormido na palavra do Senhor? Vocês têm sido fiéis nos compromissos com Deus? Pois diz a palavra do Senhor que o profeta Isaías foi visitá-lo, foi visitar Ezequias. E onde você acha que Isaías o encontrou? Na sua casa, no seu aposento. E Isaías, o profeta muito conhecido, foi visitar Ezequias na sua casa. E o que Isaías diz para Ezequias? Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa. Opa, algo aqui muito importante que se esconde. Ezequias fazia tudo o que era correto, só que a casa dele não estava correta. Em outras palavras, parafraseando, a casa dele não estava jejuando. Quando era determinado o jejum, a casa de Ezequias reclamava. Em outras palavras, parafraseando, a casa dele não estava pagando um preço de oração. Em outras palavras, há contendas na casa dele, a gritaria na casa dele. Em outras palavras, há discussões na casa dele, a falta de perdão, a desculpa nem se faz presente. Porque se o perdão não está, como a desculpa faria sentido se ela é inferior ao perdão? Ah, Ezequias! Como situações são preparadas para que a palavra entre num coração de um Ezequias. Ah, Ezequias, não és tu um escolhido? Pois todos aqueles que se acham dignos de serem chamados de Ezequias, coloca a sua mão, por favor, no seu coração. Todos aqueles que seguem a Deus, pode colocar a mão no seu coração e diga: eu sou um Ezequias, colocarei em ordem a minha casa. Vocês falaram isso com fé? Tua busca por Deus faz parte dessa ordem. A leitura da palavra faz parte dessa ordem. Jejuar, orar e meditar faz parte dessa ordem. Buscar o Senhor enquanto se pode achar faz parte dessa ordem. Que mais, Pastor Cris? Viver intensamente o amor de Cristo faz parte dessa ordem. Guardar todos os mandamentos e ensinar as pessoas, ensinar a todos os que vivem dentro da tua casa, faz parte dessa ordem. E a continuidade, diz a palavra do Senhor em 2 Reis 21, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim
diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Olha só, gente. Ponha em ordem sua casa. Há uma ordem por parte do Senhor. Foi um comando por parte de Deus colocar imediatamente em ordem a casa de Ezequias. Pois nessa noite o Senhor está usando os meus lábios para lhe dar esse comando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não se recuperará. Olha só. E a Bíblia diz que Ezequias, ouvindo essas coisas, virou seu rosto para uma parede e começou a clamar. Começou a orar ao Senhor. Senhor, eu te servi. Eu te servi com excelência durante toda a minha vida. Ezequias estava falando certo. Ele se virou, não confrontou o profeta por causa da notícia ruim, por causa da notícia negativa. O que isso significa? Dentro da personalidade do rei Ezequias, humildade. Ezequias, ele catou esse aviso com muito temor. E caindo em si, Ezequias entendeu que a casa dele estava em bagunça. Caiu em si e Ezequias, ele sabia muito bem, no fundo do fundo, que alguma coisa precisava melhorar. Ele soube que o seu lar precisava de uma mudança drástica e radical. E a continuidade diz: lembra-te, Senhor, Ezequias orando, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Uau! Que tremendo! Pois aqui, o versículo 3 é a prova clara, meus amados, que Ezequias era fiel a Deus. Mas o problema estava onde? Na casa de Ezequias. Guarda e anota o que eu vou lhe dizer neste momento. Muitas das vezes, o problema de um líder está no profundo do coração. Bem lá no fundo da alma. Há algo que precisa ser tratado. Há algo que precisa ser trabalhado. E é claro, isso não é apenas para os líderes, mas também para todos aqueles que têm um chamado para ser um Ezequias. Um comando que eu lhe dou por parte do Senhor. Coloque em ordem teus pensamentos e os teus sentimentos. Coloque em ordem os teus impulsos. Tenha, pois, tu domínio próprio. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e fez o Senhor lembrar que ele tinha servido o Senhor com sinceridade. E diz a palavra do Senhor que Ezequias chorou amargamente. Por quê? Porque entrou no coração de Ezequias o temor. Entrou no coração de Ezequias o tremor. Só de pensar que ele poderia desagradar a Deus e o Senhor mostrar aonde estava o erro dele, ele chorou amargamente. Ele se arrependeu. Ele não foi orgulhoso. Ele não foi vaidoso.
Ele não foi confrontador, ele não foi religioso, ele não questionou, ele se arrependeu. Ezequias foi humilde. A palavra é humildade. Que lindo, né, gente? Que lição desse homem. E diz a palavra do Senhor, versículo 4, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Ou seja, a resposta foi rápida. Muito rápida. Quer saber? O Senhor, Ele não demora em perdoar. O Senhor é rápido. Por quê? Porque o Senhor, Ele sonda o profundo do coração. Ele sonda o mais íntimo do homem. O Senhor, Ele não é como o homem. O Senhor só espera uma decisão. E cabe, obviamente, ao homem decidir se ele quer permanecer no erro ou reconhecer o erro. E Ezequias reconheceu que a casa dele estava em desordem. E qual seria a simbologia da casa aqui? A simbologia da casa pode representar a sua família, que precisa ser colocada em ordem. Suas atitudes dentro de casa, avalia. Mas também pode representar o seu estado espiritual. A preguiça, a mornidão, a falta de vontade de querer jejuar, de querer buscar a face do Senhor. Então Ezequias se deu conta que a casa dele estava em desordem. Vocês conseguem refletir quando há algo errado em vocês? Atitudes, comportamentos que precisam ser colocados em ordem? Vocês conseguem identificar aonde estaria o problema? Pois nessa noite, o Senhor vai dar um exemplo de um homem nessa igreja. Um homem, inclusive, que tem autoridade para pregar, autoridade para exortar, autoridade para ensinar e autoridade para organizar. Não seria esse homem o pastor Lucas, o homem cujo poderia estar sentado nessa mesma cadeira e pregar com toda a liberdade? Porque como pastor presidente dessa igreja, eu dei liberdade para o pastor Lucas pregar. Vocês querem saber qual foi a decisão do pastor Lucas um dia que precisou ter essa decisão? Um dia o pastor Lucas disse: acontecer o que acontecer, não irei te desonrar, pastor Cris. Foram palavras de um Ezequias para mim. Aquilo que o Senhor conhece do mais profundo do coração desse homem, o pastor Lucas decidiu colocar em ordem tudo aquilo que estava em desordem. Querem saber por quê? Porque também ele falha. Porque ele também erra, assim como eu erro. Alguns podem se perguntar, então, por acaso a casa do pastor Lucas esteve em desordem em alguma área? Sim. Sim. Pois assim diz o Senhor. Em verdade,
A igreja precisa aprender a colocar a sua casa em ordem constantemente e todos os dias. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E no versículo 4 diz: antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Uau! Líder do meu povo, diz o Senhor. Ou seja, depois do Senhor discernir e identificar a humildade de Ezequias e sondar o seu coração, o Senhor o chama de líder. Já não era mais um defunto vivo, mas sim um líder. Por que um defunto vivo? Estou falando essa expressão, um defunto vivo. Porque todo aquele que recebe a sentença de morte, mesmo que ele ande pelo pátio da prisão, ele sabe muito bem que mais cedo ou mais tarde a hora dele chegará. Porque assim funcionam os países onde tem prisão, onde tem a sentença de morte. Como, por exemplo, a cadeira elétrica, né, nos Estados Unidos, em outros países, outros métodos para matar um ser humano. Pois esse homem condenado, ele anda na sua cela convicto que é homem morto. Não seria triste isso? Terra a sentença? Pois Ezequias teve a sentença. E no mesmo instante, aquele que era considerado um defunto vivo se tornou um líder do povo do Senhor. E olha o que Deus diz a Isaías, versículo 5. Volte e diga a Isaías, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Veja o que um coração puro, um coração verdadeiro, uma oração sincera, um coração humilde, quebrantado pode provocar no Senhor. A sentença decretada pelo juiz mudou. Quando o juiz bateu o martelo, a sentença dele não era mais de condenação. Por quê? Porque ele viu no julgamento a defesa para o acusado. E toda a defesa era verdadeira. Assim diz o Senhor. Aleluia. Continuando, versículo 6. Olha a profecia. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera. E ele se recuperou. Pois a úlcera pode ser o seu temperamento. A úlcera pode ser as suas atitudes, pode ser as suas decisões que desagradam o Senhor e desaprovam o Senhor. As úlceras podem ser as suas brigas, as contendas,
A falta de fé, de compromisso e fidelidade é um câncer que vai crescendo, 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 até matar o defunto que anda pelas celas, estando vivo. Versículo 7 diz: Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Qual é a lição que nós devemos reter aqui? A lição é quando um profeta recebe a direção de Deus, sendo ele profeta, lógico, a voz de Deus é ouvida por intermédio dele. O profeta é aquele que traz a direção para a cura. Ele traz a direção. Não foi homem que diz a Ezequias: eu tenho uma boa nova para você e tenho profecias. Não foi homem, foi o próprio Deus. Usados os lábios de Isaías, um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Pois quando um Isaías se apresenta cheio do Espírito Santo e fala pela boca do Senhor, por que Ezequias não ouviria Isaías? Por que Ezequias relutaria em não querer ouvir Isaías? Por acaso Ezequias seria um suicida? Há muitos suicidas por aí, de pessoas que têm a oportunidade de se encontrar com o homem de Deus, mas negligenciam o homem de Deus e vão ouvir falsos profetas, dando crédito a falsos profetas, mas a recompensa desses é o engano. É isso que elas merecem, infelizmente. Versículo 8. Ezequias havia perguntando a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar de 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido da escadaria de Acaz. Que milagre sobrenatural. Mas entenda uma coisa, amada igreja, que a doença de Ezequias era sim física, mas também era espiritual, relacionada à sua casa. A sua úlcera era relacionada à sua casa, à sua família e também ao seu ministério. Por causa da falta de fé, por causa da falta de fidelidade de Ezequias e tudo que era em desordem em sua casa, veio a úlcera. Por causa da falta de fé, pastor Cris? Sim, por causa da falta de fé, por causa da falta de fidelidade de Ezequias. E tudo aquilo que estava em desordem em sua casa, veio-se a enfermidade, veio a úlcera. Já ouviu o que a palavra de Deus diz quando diz: a quem muito dado, muito lhe será cobrado? E o que veio depois da úlcera?
a sentença. A sentença. Mas a palavra de Deus deixa claro que Ezequias não se apegou ao avanço do seu poder. Ezequias não se apegou à vaidade. Ele não quis avançar os degraus, mas ele quis o quê? Recuar. E qual é a simbologia disso? Significa reinicia Ezequias. Reseta Ezequias. Volte Ezequias. Lembra-te da onde caíste, Ezequias. Começa a praticar as primeiras obras, o primeiro amor. Volte. Volte 10 passos. Volte aos princípios do amor. Se não tiver amor, nada sereis. Ezequias não quis agir por vaidade, por aquilo que ele teria como escolha, mas ele decidiu se humilhar. Humildade. Muitos devem aprender de Ezequias. E no versículo 11 diz: Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. O juízo veio. Não. O juízo não veio, desculpa. O juízo não veio. O Senhor modificou, vendo a humildade de Ezequias. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiências os mensageiros e mostrou-lhes tudo que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Bom, paramos por aqui, mas há um grande ensinamento aqui. Daqui para frente, o Senhor vai nos ensinar algo muito importante. Cuidado, Ezequias, depois de receber o seu milagre. Há uma alerta para Ezequias que está me ouvindo. Não se deixe enganar com a fragilidade da sua saúde. O que isso significa? Não se deixe enganar com seu coração, Ezequias. Há muitos Ezequias que possam estar doentes, mas depois que eles recebem a cura, essas pessoas devem voltar a se posicionar no seu assento. Lembra-te de onde caíste e continua a fazer o que é certo, ser prudente, ser astuto como serpente. Cuidado, Ezequias. Não é porque Ezequias esteve no leito da morte que Ezequias vai abrir os seus tesouros para qualquer. Ezequias, Ezequias, seja sábio e seja fiel ao Senhor, como sempre fostes. Assim diz o Senhor dos exércitos. Recebeste essas palavras, Ezequias? Sim ou não? Acredito que sim. O Senhor falou
de uma maneira simples para todos os Ezequias entender. Mas cuidado, porque hoje tivemos advertências. Posiciona-se. Esteja, pois, tu sempre na posição de vigilância e não desagradar o Senhor. E entenda que se de repente o Senhor permitir uma úlcera ou uma doença, será que não haveria um propósito de Ezequias se humilhar e sondar a si mesmo para ver se de fato há certas coisas que não estão reta perante o Senhor? E tu sabes que nem sempre Ezequias consegue enxergar aquilo que desagrada a Deus? E que a chance de Ezequias é ter um profeta do lado, é ter um vinhateiro do lado, é ter um pastor do lado, é ter a palavra do Senhor, de um homem usado por Deus para se direcionar um povo, para que a pessoa caia em si e descobre aquilo que por si mesmo não consegue ver? Isaías tem o seu papel dentro do palácio. Também Ezequias tem o seu papel. Mas o dia que Ezequias não for humilde, Ezequias morrerá. Obedeceis aos profetas e prosperareis. Honre os seus líderes, líderes desse ministério. Aqui temos profetas. Meu Pai Celeste, soberano Deus, que lindas palavras temos recebido. Quão profundas, mas também simples, foram essas advertências dadas por Ti. Que cada um de nós possamos nos enxergar, que possamos olhar para dentro de nós para ver se tem algo que não agrada o Senhor. Pois, Senhor, que todos os Ezequias venham se arrepender, se necessário, virar-se à parede e clamar. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que perdoe os pecados e as transgressões rapidamente, assim como foi com Ezequias, usando os lábios de Isaías. Obrigado por ser Deus que perdoa, Deus que purifica, Deus que quer ver Ezequias no reto caminho, posicionado, dedicado, constante em agradá-lo, esforçado, pagando um preço de ser sacerdote dentro da sua casa, ensinando os seus filhos, a sua esposa a viver como se deve viver. Obrigado por ser um Deus bom. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você tem um Isaías para interceder por ti, para ser um porta-voz do Senhor e te direcionar. Tomara que sim. Se não, essa palavra foi para ti. E essa palavra é um convite por parte do Senhor para lhe convidar a fazer parte da Online World Church. O Senhor lhe faz um convite para você fazer parte desse lindo ministério.
Como fazer parte? Vocês estão vendo o QR Code aqui. Basta aproximar seu celular e ali vocês poderão fazer o seu cadastro através desse QR Code. Ou se preferir, vocês podem entrar no site da igreja, é igrejaoce.com.br, né? Também deve estar escrito por aí, mas vocês podem nos conhecer mais, vocês terão inclusive no site a visão da igreja, como funciona a igreja online, é extraordinário, meus amados. Nós teremos condição sim de cuidar da sua vida, de cuidar da sua casa, ó Ezequias, para que, colocando ordem, pois o Senhor se apraz em ver ordem dentro de ti primeiro e depois dentro da tua casa. Abraço forte para todos vocês e aguardo o próximo sábado, mesmo horário, no canal da OCE BR. Um grande abraço para todos e até sábado.